No vídeo de hoje falaremos sobre design e comunicação. A palavra comunicação vem do latim communicatio e significa ação de participar. Se comunicar é essencial tanto para seres humanos quanto para animais, uma vez que através da comunicação partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. Somos seres que vivem em sociedade, produzindo culturas, produtos e conhecimentos, construídos através da troca de informações por meio da linguagem. Esse processo é estudado pela teoria da comunicação, que é estruturada pelos seguintes conjuntos de elementos. O emissor é alguém que emite uma mensagem, pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma instituição. O receptor é a quem se destina a mensagem, pode ser uma pessoa, um grupo ou mesmo um animal. A mensagem é o objeto da comunicação, formado pelo conteúdo das informações transmitidas. O código é a maneira pela qual a mensagem se organiza. É formado por um conjunto de sinais organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação aos demais. Pode ser a língua, oral ou escrita, gestos, código Morse, sons, etc. O conjunto deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, emissor e receptor. E o canal é o meio físico ou virtual que assegura a circulação da mensagem, por exemplo, ondas sonoras no caso da voz. O canal deve garantir o contato entre emissor e receptor. Vale lembrar que o receptor não é tratado somente como uma figura individual, mas como parte de um contexto sociocultural. Portanto, o contexto se trata da situação comunicativa como um todo, em que estão inseridos o emissor e o receptor. Vamos analisar rapidamente como esse mecanismo funciona no design de uma interface. Na janela do computador temos ícones para as ações de minimizar, maximizar ou fechar a janela, onde cada ação é uma mensagem e o canal é o próprio computador. O emissor é o designer, a pessoa que criou a interface. Já o receptor é o usuário, a pessoa que está utilizando essa interface. As cores utilizadas levam em consideração o contexto sociocultural do usuário, que são imediatamente associadas aos semáforos de trânsito, possibilitando uma compreensão natural do código pelo emissor e também pelo receptor. A acessibilidade também é levada em consideração na padronização de ícones, facilitando a compreensão das ações também para pessoas com daltonismo. Agora vamos falar um pouco sobre linguagem. É importante que tanto o emissor quanto o receptor dominem e compreendam a linguagem utilizada, seja ela verbal ou não verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio da escrita ou fala, ou seja, a linguagem verbalizada. Sua influência na cultura e no processo de design é tão forte que há estudos correlacionando a estrutura do idioma com a arquitetura típica do local. Já a linguagem não verbal utiliza qualquer um dos 5 sentidos, por exemplo, as expressões corporais e gestuais dos seres humanos, e símbolos padronizados, como placas e ícones. O estudo da teoria da comunicação é dividido basicamente em 3 correntes teóricas: funcionalismo, escola de Frankfurt e escola de Palo Alto. O funcionalismo tem como foco a função da linguagem, muitas vezes assumindo que o receptor aceitaria a mensagem exatamente da maneira enviada pelo emissor. Já a escola de Frankfurt criou uma teoria de análise sobre a transmissão e dominação ideológica dentro da comunicação em massa, se tornando crítica a este modelo. Alguns de seus principais pensadores foram Marx Horkheimer, Walter Benjamin e Theodor Adorno, esse último defendendo a substituição do termo cultura de massa por indústria cultural, já que cultura de massa dá a entender que esse é um movimento espontâneo das massas, ao invés de um conjunto de técnicas de influências impostas pelo emissor. Finalmente, a escola de Palo Alto substituiu o conceito de comunicação isolada, definida, consciente e verbal para a ideia de comunicação como um processo social em progresso, envolvendo um número de modos comportamentais, dentre eles o discurso, gestos, expressões faciais e o espaço físico entre os indivíduos. Por fim, podemos concluir que o processo de design é essencialmente comunicativo. Afinal, o design é uma forma de se comunicar, e faz isso através de diferentes emissores, receptores, mensagens e códigos, verbais ou não verbais. O processo de design utiliza a comunicação para atingir seu principal objetivo, que é solucionar um problema. Agora que você já sabe mais sobre comunicação, tente identificar cada um desses elementos nos mais variados atos comunicativos. Deixe aqui no comentário o que você analisou, e até a próxima aula!